O momento atual de pandemia que vivemos hoje é algo novo? Não. Há um século atrás, o mundo passou por uma situação bem semelhante, que tirou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Kaká Batistella, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não é inscrito, é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve, tá? Deixa o seu joinha que isso é muito importante pra gente. E hoje galera, nesse vídeo, a gente vai falar sobre uma terrível pandemia que afetou o mundo inteiro há um século atrás. Eu tô falando da gripe espanhola, que tirou a vida de mais de 50 milhões de pessoas, galera. Então, bora pro vídeo! Bom galera, a gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. Os historiadores e especialistas da área da saúde até hoje não sabem o local exato onde esse novo tipo de gripe surgiu. O surto aproveitou-se da Primeira Guerra Mundial e espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Embora alguns especialistas falem até, galera, em 100 milhões de mortos. A doença chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se por grandes centros, sobretudo por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, por exemplo, pode ter contado, galera, com até 350 mil pessoas infectadas. Personalidades importantes da época foram atingidas, como Rodrigues Alves, que foi eleito presidente da República em 1918, mas que não assumiu porque veio a falecer pela gripe espanhola, galera. A gripe espanhola recebeu esse nome porque foi um surto de vírus influenza que surgiu na Espanha, certo? Errado, galera. Os historiadores sabem que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas recebeu esse nome em razão da forte divulgação do problema na imprensa espanhola. Na época, pessoal, em que a doença se espalhou, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial e as grandes potências ocidentais estavam envolvidas no conflito. Havia anos. Por essa razão, a imprensa desses países sofria forte censura. Isso porque divulgar as notícias de que a gripe espanhola tinha afetado suas tropas poderia ser muito ruim para o moral dos soldados e poderia espalhar pânico na população. Assim, esses locais passaram a censurar as notícias relacionadas com a doença. Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, galera, não havia necessidade de censurar a imprensa. E assim, as notícias sobre a enfermidade espalharam-se a partir do que a imprensa espanhola noticiava. Foi por essa razão que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola. Infelizmente, os historiadores e os cientistas não possuem informações suficientes, pessoal, que lhes permitam apontar o local exato do surgimento dessa doença. Ainda assim, existem algumas teorias a respeito dos prováveis locais nos quais a gripe espanhola possa ter surgido. Estados Unidos, China e Reino Unido são um desses locais. A teoria mais aceita, galera, pelos estudiosos do assunto é de que a gripe espanhola teria surgido em um campo de treinamento militar nos Estados Unidos. Isso porque os primeiros casos da doença também foram registrados lá. E esses casos aconteceram em trabalhadores de uma fábrica em Detroit e em soldados instalados em um campo militar no estado do Kansas. Outro elemento, galera, que reforça que a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos é que ela se difundiu pela Europa, logo depois que soldados norte-americanos foram enviados para a frente de guerra nesses continentes. Assim, o contato de soldados contaminados com pessoas nos mais variados locais permitiu o alastramento da doença pelo continente europeu, principalmente nas frentes de guerra.
Os historiadores, galera, acreditam que a gripe espanhola tenha chegado ao Brasil em setembro de 1918, portanto, durante a segunda onda da doença. A princípio, a imprensa brasileira não deu muita importância para o surto, mas à medida que a doença foi se espalhando, os desdobramentos do problema ganharam repercussão. Fala-se, galera, que a gripe espanhola chegou ao Brasil por meio do Demerara, um navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O navio chegou ao Brasil na data mencionada, setembro de 1918. Nesse mês, a imprensa de Salvador, por exemplo, reportou centenas de pessoas doentes. Logo a doença se espalhou pelo país, galera, pois não havia medicamentos que a combatessem. A difusão foi rápida e afetou sobretudo as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar dessas terem sido as duas cidades mais afetadas, todo o país foi atingido, inclusive regiões remotas como a Amazônia. Como não existia nenhuma forma de curar a doença, os médicos passavam alguns medicamentos para amenizar os sintomas e esperavam o corpo do paciente reagir. As recomendações das autoridades eram no sentido de que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem as suas mãos com frequência e evitassem contato físico. A gripe espanhola impactou severamente a rotina das pessoas no Brasil e causou milhares de mortes. Existem dados que apontam que a cidade de São Paulo, pessoal, possa ter tido cerca de 350 mil casos, o que representava mais da metade da população da capital paulista, em um total de 5.331 mortos. Já o Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, registrou cerca de 12.700 mortes, o que representou 1/3 do total de mortes do país. A quantidade alarmante de casos de gripe espanhola no Brasil, galera, fez com que o sistema de saúde brasileiro, que na época não era público, não suportasse a quantidade de pessoas infectadas. Faltavam leitos e médicos para atender a todos os doentes, sendo necessário improvisar leitos e hospitais para o atendimento das pessoas. Para evitar que a doença se alastrasse mais ainda, a ordem das autoridades foi de determinar o fechamento de bares, fábricas, escolas, teatros, etc. Todo tipo de aglomeração pública foi evitado pelas autoridades que foram aconselhadas pelos principais especialistas que o Brasil possuía na época. A quantidade de mortos em pouco tempo também extrapolou a capacidade de enterros, galera, que os cemitérios locais poderiam realizar. Não haviam caixões suficientes e os coveiros trabalhavam freneticamente. Até afastamento do trabalho foi ordenado para se evitar a disseminação da gripe espanhola. Mas isso era um luxo que pouquíssimas pessoas possuíam no Brasil do começo do século XX e até hoje, né, galera? No Rio de Janeiro, o Congresso e o Senado foram fechados, e em Salvador, a imprensa local repercutiu a difusão da doença por toda a cidade. Isso resultou na interdição de alguns serviços públicos, assim como na proibição de realização de eventos públicos, inclusive festivais e cultos religiosos. A gripe espanhola no Brasil, galera, afetou até mesmo Rodrigues Alves, vencedor da eleição presidencial em 1918. Doente, ele não pôde tomar posse em novembro de 1918 e acabou falecendo em janeiro de 1919. Estima-se que ao todo a gripe espanhola tenha causado a morte de 35 mil pessoas aqui no Brasil. Uma tragédia sem precedentes, né, galera? Bom, foi esse o vídeo sobre a gripe espanhola, essa terrível pandemia que afetou o Brasil e o mundo inteiro em 1918. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, galera. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!